ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Futebolistas. A apresentação, Evandro Gomes e Vitor Hanover. Aqui no Futebolistas, Jackson Lacerda, ele que é biógrafo do ex-jogador Luizinho das Arábias. A gente dá as boas-vindas para o autor do livro Sai Pelé, Entra Luizinho. Bate-papo do futebolista. Bate-papo do futebolista. Muito obrigado à Rádio Assunção de Fortaleza pela gentileza do convite para poder estar aqui batendo esse papo gostoso sobre futebol, sobre o craque Luizinho das Arábias, juntamente com os amigos Evandro Ferreira Gomes e Vitor Hanover, dois craques da comunicação cearense e que colaboraram para a construção do livro Sai Pelé, Entra Luizinho, biografia do ex-jogador de futebol Luizinho das Arábias, que eu tive a honra, o privilégio e o prazer de escrever e lançar em 2013, que chega agora à sua terceira edição. Aproveito essa oportunidade também para parabenizar o Fortaleza pela permanência, brava permanência na Série A do Brasileirão para a temporada 2021, e assim como o Ceará, o futebol cearense muito bem representado na elite do Brasileirão, e torço para, num futuro breve, o Ferroviário possa estar presente também na elite do futebol brasileiro, na Série A, representando grandiosamente o futebol cearense, e quem sabe até outros clubes. E parabenizo também o Clube de Regatas do Flamengo, o campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? Para muitos o octacampeão brasileiro, e o Flamengo, que era o clube do coração do Luizinho das Arábias, clube pelo qual ele despontou a partir do ano de 1979. Bem, agora o Jackson Lacerda, autor do livro Sai Pelé, Entra Luizinho, vai falar pra gente como é que foi a passagem do Luizinho das Arábias na Arábia Saudita. E tem um lance aí muito interessante envolvendo inclusive o Rivelino, grande craque do futebol brasileiro, ex-Corinthians, campeão brasileiro da Copa do Mundo, campeão mundial, né, pela seleção brasileira na Copa de 70 no México. Um detalhe interessantíssimo envolvendo Luizinho das Arábias e Rivelino, agora o Jackson Lacerda conta pra gente. Numa época em que o futebol não era tão globalizado, o Luizinho das Arábias chamou muito a atenção dos árabes, dos milionários árabes, dos sheiks árabes e dos reis do Al Nassr, que fizeram uma proposta irrecusável ao Flamengo naquela ocasião e levaram o Luizinho para jogar na Arábia Saudita, numa época em que não era comum jogadores brasileiros jogarem em clubes em outros países. A nata do futebol brasileiro, os grandes craques atuavam em times do Brasil, no Brasil, e o Luizinho foi para a Arábia Saudita disputar a Saudi Premier League, o campeonato nacional árabe, na temporada 1979-1980, e foi o principal responsável por conduzir aquela equipe do Al Nassr à conquista do seu primeiro título nacional. Na final, inclusive, o Luizinho, além de ter marcado o gol da vitória, ele levou uma cotovelada no supercílio do Rivelino, que era o atacante do Al Hilal, que era o principal adversário do Al Nassr naquela época, e eles disputavam aquela final. O Luizinho, então, jogou quase todo o segundo tempo com a camisa cheia de sangue, né, em função desse episódio, e foi muito marcante para os árabes aquela conquista, justamente porque o Luizinho demonstrou garra, né, foi um símbolo de gratidão ele ter disputado a partida com a camisa manchada de sangue, o que era permitido naquela época, né? Isso marcou muito a história do Al Nassr, assim como do futebol na Arábia Saudita. Até hoje o Luizinho é idolatrado pelo Al Nassr na Arábia Saudita, inclusive por ocasião do seu falecimento em 1989, não só no Brasil, mas também lá no Campeonato Árabe, houve um minuto de silêncio em homenagem à passagem do grande Luizinho das Arábias. Bem, agora o Jackson Lacerda fala exatamente como é que foi a volta do Luizinho das Arábias, da Arábia Saudita, né, para o Flamengo. Ele retornou, acabou o empréstimo, ele voltou para o Flamengo, e foi a partir daí, né, que começou essa origem do apelido Luizinho das Arábias. Em 1980, quando o Luizinho retornou ao Brasil, ainda pertencendo ao Flamengo, ele foi recebido no aeroporto do Rio de Janeiro pelo radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, que inclusive me deu a honra de gentilmente escrever o prefácio
do livro, da biografia do Luizinho, que eu escrevi, ele recebeu o Luizinho e batizou intuitivamente naquele momento, entrevistando o Luizinho ao vivo, e chamando-o de Luizinho das Arábias. Por quê? Porque naquele momento também existia o Luizinho Lemos, o chamado também, conhecido como Luizinho Tombo, irmão do Caio Cambalhota, que foi jogador do Palmeiras. O Luizinho Lemos, naquele momento, era muito famoso também, jogando no América do Rio. Então, haviam 2 Luizinhos no futebol do Rio de Janeiro. Então, para diferenciar esse Luizinho que acabava de chegar das Arábias do Luizinho Lemos, que também era muito famoso, já havia jogado, inclusive, no Flamengo também, no ano de 1978, Washington Rodrigues batizou o Luizinho de Luizinho das Arábias, e esse apelido o acompanhou por toda a sua vida como se fosse uma nova identidade. Bem, agora o Jackson Lacerda fala da relação do Luizinho das Arábias com o Bangu, né, tradicional time carioca, forte time carioca ali nos anos 80, comandado pelo polêmico Castor de Andrade. Chegando no Rio de Janeiro, de volta ao Flamengo, que já contava com o centroavante Nunes no seu elenco, o Luizinho ficou sem espaço naquela equipe, que foi a base, o Luizinho participou da base da equipe que veio a conquistar o título mundial interclubes no ano seguinte, né, em 1981, e foi cobiçado, né, com passe valorizado, já com status de jogador de futebol internacional, que era um status ostentado por pouquíssimos naquele momento, naquela época, já que todo mundo jogava fundamentalmente nos clubes do Brasil. O Luizinho foi cobiçado, né, e disputado por vários clubes, inclusive pelo Bangu, de Castor de Andrade. O Castor de Andrade, todo mundo conhece, uma figura lendária, folclórica no futebol da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Recentemente estreou um documentário, né, Doutor Castor, no Globoplay, no qual aparece também o Luizinho das Arábias. E o Luizinho das Arábias, o Castor de Andrade, ele tinha um potencial financeiro muito grande para investir no futebol do Bangu, e nada melhor para ele naquele momento do que colocar, inclusive, agregar status ao clube, contratando um jogador de futebol internacional. Assim, o Luizinho foi anunciado em sua chegada ao Bangu, foi contratado junto ao Flamengo. E o Castor de Andrade era fã do futebol do Luizinho, gostava muito do Luizinho, e paparicava o Luizinho de tudo quanto é jeito, levava o Luizinho para eventos sociais da alta sociedade na cidade do Rio de Janeiro, e tratava o Luizinho como se fosse filho. Luizinho tinha tudo de mão beijada através do Castor de Andrade no seu período no Bangu. Numa dessas ocasiões, o Luizinho acabou até se apaixonando por uma das filhas do Castor de Andrade, namoraram durante algum tempo. O Castor ficou feliz da vida, né, com aquele novo genro que ele adquiriu, mas o namoro não vingou, não durou muito tempo. Mesmo assim, o Castor continuou tratando o Luizinho como se fosse um filho. E houve um episódio pitoresco, quando, naquele período, o Luizinho, num dos seus períodos de folga, né, foi para o samba do Cacique de Ramos, um samba tradicional, de um bloco carnavalesco tradicional aqui na cidade do Rio de Janeiro. E quando ele foi embora, né, ele se surpreendeu porque haviam arrombado o carro dele e roubado só os bancos dele, que eram de couros bonitos, né, levaram os bancos. E aí, como é que ele ia embora com o carro sem banco? Ele foi lá dentro do Cacique de Ramos, pegou 2 caixas de cerveja cheias e colocou lá no lugar dos bancos e foi embora, assim, dirigindo, sentado nas garrafas de cerveja ali no engradado. No dia seguinte, muito cedo, como de hábito, ele foi treinar. E aí as pessoas, né, ficaram sabendo do ocorrido com o Luizinho. Isso chegou aos ouvidos do Castor de Andrade, que enquanto o Luizinho treinava, providenciou, sem que ele soubesse, né, a troca dos bancos. Foi lá, mexeu no carro dele, trocou, colocou bancos luxuosos, deu uma geral completa no interior do carro do Luizinho. E o Luizinho, quando terminou o treino, se surpreendeu quando se deparou com o carro lá com o interior renovado, né, e foi querer saber quem tinha feito, como foi feito. Aí ficou sabendo que foi o doutor Castor e foi até o Castor, o presidente de honra do Bangu, para agradecer, agradeceu muito e tal. Eles se gostavam muito, tinham um relacionamento magnífico entre os dois. Mas depois, no sapatinho, entre as outras pessoas do clube, o Luizinho furioso queria saber, na verdade, o paradeiro das suas cervejas. Bem, agora o Jackson Lacerda vai falar pra gente como é que foi a vinda do Luizinho das Arábias para o futebol cearense.
Em 1983, o Luizinho era um dos principais, se não o principal, centroavante goleador do futebol brasileiro, em atividade no futebol brasileiro. O presidente do Fortaleza, Ney Rebouças, decidiu montar o que ele chamou de a seleção do Nordeste. E óbvio, né? O Luizinho estava na lista, ele conseguiu contratar o Luizinho, disputou com alguns outros clubes, e o Luizinho estreou em 1983 e fez um brilhante campeonato, levando Fortaleza ao título, e foi artilheiro do Campeonato Cearense naquele ano, marcando 33 gols, e naquele ano ele foi o segundo maior artilheiro da história de todos os campeonatos cearenses. Antes do Luizinho, naquele ano de 1983, somente o atacante Marciano do Ceará tinha feito mais gols, fez 34 gols, um a mais, em 1976, 7 anos antes. E depois do Luizinho, somente o atacante Sandro Souto, também do Fortaleza, marcou mais gols que esses dois. O Sandro fez 39 gols em 1997, somente 14 anos depois. Ou seja, até hoje, o Luizinho das Arábias é o medalha de bronze na artilharia de todos os campeonatos estaduais cearenses, que tem uma média de 17,5 gols por temporada, ou seja, quase a metade do que o Luizinho das Arábias fez em 1983. Eu chamo a atenção da torcida do Fortaleza, porque o Jackson Lacerda vai falar um pouquinho das glórias do Luizinho das Arábias, exatamente nesse período em que ele passou pelo Fortaleza. 1983 foi um ano mágico para o Luizinho, né? Que, segundo o grande amigo meu, amigo particular do Luizinho também, o ponta esquerda, então ponta esquerda na época também do Fortaleza, Júlio César Urigeller, amigo do Luizinho desde os tempos de Flamengo, o Luizinho comentou que o Luizinho era como se fosse o Pelé do Ceará. E ele tinha o Ceará, não só a Fortaleza, mas o Ceará aos seus pés. Ele era idolatrado por todos, até pelos adversários. Todo mundo tietava o Luizinho. Ele fez um sucesso estrondoso no Campeonato Cearense, de fato, no ano de 1983. E isso marcou muito a carreira do Luizinho, porque ele continuou se mantendo no holofote, no radar dos principais clubes do Brasil que queriam contratá-lo, né? E como não poderia deixar de ser, ele no ano seguinte acabou saindo do Fortaleza, e em 1984 foi jogar no Botafogo, onde foi campeão do torneio internacional de Genebra, na Suíça, com a camisa do Botafogo do Rio de Janeiro. Agora quem vai gostar da passagem de Luizinho das Arábias no futebol cearense vai ser a torcida do Ferroviário. O Jackson Lacerda vai falar como é que foi a vinda do Luizinho das Arábias para o Ferroviário. A rivalidade que sempre existiu entre Fortaleza e Ferroviário, né, não é de hoje, naquele tempo também se estendeu para os bastidores, né? O Ferroviário também queria contratar o Luizinho das Arábias, né? E conseguiu fazer isso no ano de 1985. Em 1985, o Luizinho chegou ao Ferroviário e foi artilheiro do Campeonato Cearense, né, pela segunda vez na história dele, Luizinho. Dessa vez ele marcou 24 gols e foi o segundo maior artilheiro do Brasil em campeonatos estaduais. Depois de 1985, o Luizinho foi novamente contratado pelo Ferroviário em 1988 e participou somente da primeira fase do primeiro turno, participando assim, então, da conquista do tão almejado título estadual que o Ferroviário buscava havia 9 anos. Em 1985, né, houve disputa no tapetão, enfim, o Ferroviário foi considerado o campeão moral, mas apesar do Luizinho ter feito mais um ótimo campeonato cearense com a camisa do Ferroviário, o Ferroviário não conseguiu ser campeão, o que veio a acontecer 3 anos depois, também com a participação do Luizinho, isso em 1988. Então, o Ceará, não só através das camisas do Fortaleza e do Ferroviário, marcaram muito a trajetória, a vida e a carreira desse extraordinário jogador, esse grande centroavante, um grande ser humano chamado Luizinho Duarte dos Santos, o Luizinho das Arábias. Bem, agora o Jackson Lacerda vai falar um pouco mais das lembranças e das histórias de Luizinho das Arábias aqui no futebol cearense no estado do Ceará. O Luizinho sempre nutriu um grande carinho, um grande sentimento de agradecimento mesmo, de reverência, não só ao estado do Ceará, a capital Fortaleza,
como aos clubes que sempre o acolheram muito bem e cujas torcidas sempre o trataram maravilhosamente, que são as torcidas do Fortaleza e do Ferroviário, e sempre carregou isso ao longo da vida. Ele sempre, em todos os momentos da vida dele, comentava que um momento mágico, um dos grandes momentos, né, mágicos que ele viveu na vida dele, tanto como pessoa como jogador de futebol, foi no Ceará, morando no Ceará. Na sua primeira passagem pelo Fortaleza, ele estava num estágio particularmente iluminado e de graça, porque ele havia nascido seu primeiro filho, né, do seu casamento, do seu primeiro casamento. E naquele momento o Luizinho era só alegria. Inclusive o filho dele aparece em seus ombros, né, na foto oficial da conquista do título cearense pelo Fortaleza em 1983. Naquela época era permitido inclusive entrar com animais dentro do campo. Tem lá o filhote do leão, né, o leão de verdade, né, na foto do título, o mascote do Ceará. Hoje, né, a legislação mudou, a sociedade mudou e não se pensa nesse tipo de coisa. Mas naquele dia tinha lá um leão. Quem se lembra da tradicional foto do título cearense, do time, né? Tá lá o Rafael, filho do Luizinho, sendo erguido nos seus ombros, como se fosse um troféu. E tem lá o leão, o mascote do time, um leão de verdade, na foto oficial do clube. O Ferroviário também, igualmente ao Ceará, igualmente, perdão, a equipe do Fortaleza, a torcida do Fortaleza, o Ferroviário sempre idolatrou e tratou muitíssimo bem o Luizinho das Arábias, e assim como sua torcida. E num dos raros momentos de união entre essas duas torcidas rivais, né, ocorreu quando, lamentavelmente, em 1989, o Luizinho faleceu e essa torcida se uniu para cantar em oração uma homenagem ao Luizinho das Arábias. Bem, agora o Jackson Lacerda começa a falar de um momento triste, né, na vida do Luizinho das Arábias. Foi a reta final da sua trajetória no plano terrestre. A ida, que envolveu inclusive a ida para o futebol paraense, inicialmente para jogar no Paysandu e depois no Clube do Remo. O Luizinho nunca se viu em outra atividade profissional que não fosse dentro do futebol. No início da sua carreira como jogador, ele cursava a Faculdade de Educação Física no Rio de Janeiro e pensava em ser preparador físico, mas a carreira como jogador deslanchou e é óbvio que ele a seguiu de maneira vitoriosa e grandiosa. Foi campeão por quase todos os clubes por onde passou e sempre marcando gols importantes e marcando história e sendo querido e reverenciado e muito bem lembrado com um saudosismo positivo por todas as torcidas, por todos os clubes onde ele jogou. No ano de 1988, o Luizinho já pensava em parar, ele já havia decidido, inclusive, tomado essa decisão, confidenciado com algumas pessoas mais próximas, que ele queria parar de jogar. Mas aí ele recebeu uma proposta muito interessante para ele, muito vantajosa para jogar no Paysandu do Pará, e decidiu então que o Paysandu seria o seu último clube, e para lá ele se dirigiu, fechou o contrato com o Paysandu, e em 1988 também conduziu o fortíssimo time do Paysandu ao título estadual de campeão paraense em 1988, marcou gols importantes também e contribuiu muito para aquela campanha. E no estado do Pará, como acontecia em todos os lugares por onde o Luizinho passava, né, ele chamou muito a atenção do principal rival do Paysandu, que é até hoje, né, o Clube do Remo. Então o Clube do Remo, quando o Luizinho deixou o Paysandu, obviamente que se aproximou do Luizinho, fez propostas maravilhosas, vantajosas, e o Luizinho já estava determinado a parar de jogar futebol, mas mais uma vez ele tomou a decisão de jogar, de assinar, né, de aceitar o seu último contrato como jogador de futebol. Isso aconteceu em 1989 e ele continuou no Pará e jogou no Clube do Remo. Participou da conquista nesse ano, né, do título estadual do Clube do Remo, fez alguns gols importantes, mas não jogou o campeonato inteiro porque, infelizmente, ele veio a falecer. Ele tinha um problema cardíaco, né, o coração dele estava crescendo, né, de tamanho, e ele já havia detectado isso e havia decidido parar de jogar futebol.
mas infelizmente não houve tempo hábil para que isso acontecesse. Ele acabou tomando a decisão de continuar jogando futebol. E agora, o último jogo de Luizinho das Arábias, o Jackson Lacerda vai falar com a gente sobre o último jogo no Remo e os últimos dias, as últimas horas de vida desse grande artilheiro da história do futebol cearense. Dia 3 de maio, né, uma quarta-feira à noite, ainda no início do Campeonato Paraense, né, o Clube do Remo jogou contra a equipe do Tiradentes, ganhou por 4-0, mas o Luizinho das Arábias, naquela ocasião, naquela noite, ele não se apresentou muito bem, não se sentia muito bem, inclusive apresentou cansaço físico, enfim, não realizou uma boa partida. Aí depois da partida ele saiu do estádio do Baenão, né, junto com o goleiro Wagner, e foram os dois juntos fazer um lanche num quiosque próximo ao estádio, e o Luizinho se dirigiu para o seu apartamento, e como ele tinha o hábito, ele sempre, quando entrava, chegava à tarde da noite, ele parava com o porteiro e batia papo, e assim foi naquela noite. Ele parecia que não queria subir para o apartamento, ficou até de madrugada batendo papo ali com o porteiro, o senhor Vanderlino, e acabou subindo, acabou o papo, ele subiu para o seu apartamento, se deitou e dormindo ele veio a falecer naquela noite. E aí as pessoas deram falta do Luizinho na quinta-feira porque ele não apareceu para o treino, coisa que ele jamais ao longo de toda a sua carreira fez. Ele sempre compareceu nos treinos, ele sempre foi um profissional assíduo do ponto de vista dos horários, dos compromissos, e na quinta-feira daquela ocasião ele não apareceu. E como ele não apareceu na sexta-feira também, as pessoas ficaram muito preocupadas e resolveram ir até o apartamento, né? Alguns jogadores, companheiros do Luizinho no Clube do Remo foram ao apartamento e perceberam um cheiro forte, né? Muito estranho, um cheiro ruim vindo do apartamento, inclusive os vizinhos reclamando, e foi chamado o corpo de bombeiro, arrombaram a porta e lamentavelmente encontraram o corpo do centroavante Luizinho das Arábias já em estado de decomposição, deitado no colchão, no chão da sala onde ele dormia. E foi um dia muito triste para o futebol brasileiro e também para o futebol da Arábia, para o futebol de um modo geral, porque perdeu um dos seus maiores representantes, um cracaço de bola, um jogador de futebol completo, que era canhoto principalmente, mas dominava muito bem as jogadas com a perna esquerda também. Inclusive o gol mais bonito da sua carreira foi marcado com a perna direita. E naquele momento houve a paralisação, óbvio, do campeonato de futebol no estado do Ceará. Todas as torcidas se reuniram pro velório, né, do Luizinho das Arábias, que posteriormente teve seu corpo trasladado à cidade do Rio de Janeiro, onde ele foi sepultado no cemitério de Irajá, que fica em frente ao campo do time de futebol amador chamado Filhos de Irajá, que é um campo de pelada onde o Luizinho iniciou a sua carreira, onde ele tradicionalmente, antes de ingressar na Portuguesa da Ilha do Governador, ele jogava futebol, em todos os dias de pelada ele estava lá, era um fominha de futebol, então ele deu os seus primeiros passos rumo à carreira profissional no campo do Filhos de Irajá, e onde em frente ao cemitério onde ele hoje encontra-se sepultado. Então houveram várias homenagens por todo o Brasil, com um minuto de silêncio tradicional em vários estados, né? Não foi diferente no Ceará, assim como no Pará, no Rio de Janeiro e também na Arábia Saudita. Um dia, infelizmente, muito triste para o futebol brasileiro, a perda desse craque e desse ser humano incrível chamado Luizinho das Arábias. Bem, agora o Jackson Lacerda vai finalizar o nosso papo e vai dizer como é que o torcedor pode adquirir o seu livro, né, que fala sobre a trajetória do Luizinho das Arábias, e vai contar um detalhezinho interessante sobre a foto que estampa a terceira edição, é uma foto inédita, que estampa a terceira edição do livro dele. No dia da histórica partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, no estádio do Maracanã, antes da partida, só havia um fotógrafo dentro do vestiário, que era o Tchê, o uruguaio Tchê, que era fotógrafo oficial do Flamengo, o vestiário trancado. Então o Tchê registrou uma fotografia com todos os jogadores, né, um a um, ao lado do Pelé. Aquele momento era um momento especial para todo mundo que estava ali, né? E o Luizinho das Arábias tirou uma foto recebendo o abraço do Pelé,
pelo Tchê, e o Tchê depois entregou essa fotografia ao Luizinho. E essa foto, ela é uma foto inédita, ela nunca, em momento algum, foi publicada. O Luizinho ostentava essa foto com muito orgulho, como se fosse um troféu, né, uma vitória da carreira dele, e tinha essa foto na parede da casa dele. Depois que ele faleceu, muitos dos seus pertences foram guardados, distribuídos, doados entre os familiares. E essa fotografia, ao longo do tempo, ela se perdeu. Recentemente, um primo do Luizinho, que à época havia ganho do próprio Luizinho de presente uma cópia dessa fotografia e guardado com muito carinho, ele me entregou essa fotografia que eu sempre busquei, né? O paradeiro dela. Eu, inclusive, ainda antes do Tchê falecer, isso no ano de 2012, eu tive um encontro com o Tchê na casa dele, no bairro do Andaraí, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e ele me entregou algumas fotos do Luizinho que ele tinha, me cedeu gentilmente, me cedeu os direitos de uso de todas essas fotografias, inclusive dessa foto do Luizinho junto ao Pelé, no vestiário do Maracanã. Só que essa foto, o Tchê perdeu os negativos, havia dado cupim, né, ao longo do tempo, umidade na casa, ele perdeu bastante material. Infelizmente, os negativos dessa foto estavam juntos. Lembrando que não era um momento, né, de fotografia digital, como temos hoje. Era rolo de filme, né, película. Então essa foto se perdeu ao longo do tempo e recentemente ela apareceu. O Roberto Viana, a quem eu faço aqui um gentil agradecimento, ele me enviou essa fotografia, e essa fotografia foi digitalmente restaurada, né, ajustada, e pela primeira vez ela é publicada e vem a público, ou seja, na capa da 3ª edição do livro Sai Pelé, Entra Luizinho, que acaba de ser lançado e que encontra-se à disposição através da internet, nas livrarias online, que podem ser o endereço da livraria online pode ser adquirido no link que está na página do Facebook Luizinho das Arábias, que é uma página que eu criei em homenagem ao Luizinho. Tem muitas coisas sobre a carreira do Luizinho, sobre o livro Sai Pelé, Entra Luizinho, biografia do jogador de futebol Luizinho das Arábias lá. E tem o link para a livraria virtual, também através do meu site, que é jacksonlacerda.cf. Jackson, como se fosse o Michael Jackson, só que com um E depois do K. jacksonlacerda.c de casa, F de faca. jacksonlacerda.cf é o meu site pessoal. Lá também tem o link de acesso à editora para quem tiver a curiosidade de adquirir o livro Sai Pelé, Entra Luizinho, biografia do jogador de futebol Luizinho das Arábias, que chega nesse ano de 2021 a 3ª edição. Bem, a gente agradece a consideração do Jackson Lacerda, inclusive as despedidas do Jackson Lacerda agora. Mais uma vez eu registro a minha felicidade e a honra e o privilégio de poder estar aqui na Rádio Assunção de Fortaleza, juntamente com esses cracassos da comunicação, Evandro Gomes e Vitor Hanover. E parabéns ao futebol cearense, que a cada ano vem crescendo, vem se organizando. Haja vista, nós temos hoje 2 dos seus principais clubes na elite do futebol brasileiro. Quem sabe nos próximos anos teremos mais times do Ceará. Um grande abraço a todo o povo cearense, a todos os que estão nos ouvindo, e fico honrado e muito feliz de poder estar aqui. Contem sempre comigo para esse papo gostoso sobre futebol, sobre o Luizinho e sobre o que mais a gente puder colaborar. Felicidades a todos. Fiquem todos com Deus, usem máscara e cuidem-se. Obrigado, Jackson Lacerda. Sensacional sua participação no Futebolistas de hoje. Gosto da cidade, todos vocês sabem que eu gosto muito aqui de Fortaleza. E jogando num time onde, graças a Deus, eu sempre me saí bem, né? Então, voltando para ser campeão, que é o mais importante, eu acho que a diretoria do Ferroviário, na parte do Vicente Monteiro, está fazendo grandes contratações. Os jogadores têm vindo, são jogadores de alta qualidade. E nós estamos com um plantel excelente e disposição de ganhar esse campeonato, se Deus quiser. Ô Luizinho, como é que vai ser essa briga pela camisa 9 entre você e o da Silva? A Silva é um grande jogador, todos sabem o potencial do da Silva, foi artilheiro ano passado. Eu acho que não tem esse negócio de luta, eu acho que nós temos que conscientizar, ter tranquilidade para trabalhar. O que jogar, eu acho que o Ferroviário está bem servido. Nós vamos ter tranquilidade, cada um ajudar
ao outro dentro de campo. Só assim nós conseguimos ganhar esse campeonato. Pronto, Luizinho das Arábias diretamente do baú do Futebolistas.